Muito boa noite, Nação Guerreira, falando nesse pós-jogo de Red Bull Bragantino 2, Ferroviária 0, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Vamos iniciar a coletiva agora com o treinador Léo Mendes e os setoristas que vieram as perguntas, começando com o João Silvino do Tic Tac Sports. Boa noite, Léo. Mesmo com esse duro revés, a Ferroviária contou com um grande volume ofensivo, em especial no segundo tempo, finalizando 14 vezes no total do jogo. Apesar da derrota e da dificuldade de um primeiro jogo na parte física, fica na sua visão um legado positivo pensando na temporada? Boa noite, Nação Guerreiras. Assim, o jogo, depois que nós sofremos o primeiro gol, ele sai um pouco da nossa mão, do nosso controle dentro daquilo que nós havíamos planejado para a partida. Por ser a primeira partida do ano, uma partida oficial, tem alguns ingredientes que fazem parte, a questão emocional ela fica muito aflorada, principalmente na adversidade. Eu acho que o jogo ele sinalizou algumas coisas para nós, eu acho que não foi tão positivo como nós gostaríamos que fosse, não é só pelo resultado, mas também de produtividade. Mas nós temos a cabeça no lugar, nós temos consciência do que está sendo feito, desse processo de adaptação de algumas jogadoras que chegaram, também nosso como está distribuído a equipe em campo também, a gente está tendo que fazer alguns ajustes para respeitar as características individuais de algumas atletas. E a gente fica sentido porque não era um resultado que nós gostaríamos, mas agora ter cabeça no lugar para a gente também não se perder no meio desse processo que ainda tem 16 rodadas para a sequência do campeonato. Segunda pergunta do João Silvino, vimos as estreias de 3 dos 4 reforços da Ferroviária hoje, Maressa, Brenda Pinheiro e Patrícia Seteco. Como você avalia esse primeiro jogo das atletas, em especial da Maressa, alternando bastante entre meio campo e defesa? A Maressa é uma atleta inteligente, que tem uma capacidade de fazer várias funções dentro do jogo, então a gente utiliza muito ela tanto na saída de 3, em alguns momentos vindo como uma volante para ajudar na nossa construção. Ela entende bem o jogo, acho que as outras atletas, a Seteco teve uma boa participação em termos de volume de ações. A Brenda também, assim, acho que é uma estreia, a gente tem que também se adaptando, respeitar o momento delas e aos poucos nós também vamos engrenando elas dentro dessa locomotiva nossa e deixar elas cada vez mais prontas dentro daquilo que a gente pensa como uma ideia de jogo. Agora, 2 perguntas da Amanda Viana, da Casé TV. Boa noite, Léo. A primeira pergunta, como você enxergou o encaixe do meio-campo da Ferroviária na fase ofensiva em termos de construção e progressão de jogadas? Então, em alguns momentos nós ficamos distantes uma da outra, isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento. A gente gosta que as nossas meio-campistas joguem próximas, que elas se conectem bastante dentro da partida. Só que assim, o jogo tem a questão emocional, às vezes a questão física também, por ser um primeiro jogo, então em alguns momentos a gente não estava tão próximos, isso acabou gerando alguns passes mais longos da nossa equipe. Mas assim, eu acho que tudo no seu tempo, nós vamos criar uma identidade melhor, fazer com que elas tenham mais relações dentro do jogo e melhorar a equipe nesse aspecto, jogando com essas jogadoras ali por dentro. Segunda pergunta da Amanda, gostaria que você falasse sobre a angolana Seteco, como tem sido a ambientação dela no Brasil, nos treinamentos e como você avalia a estreia dela. Obrigada. Seteco teve bastante participação, né? Um volume de ação bem alto, ainda está nesse processo de se adaptar com as nossas jogadoras, qual o momento de receber no pé, de atacar as costas, de preencher a área ou de vir criar uma superioridade numérica por dentro. Mas assim, teve ações positivas, ações boas, teve algumas finalizações. A gente acredita que jogo a jogo ela vai melhorar mais e vai entregar cada vez mais para nós. É uma menina que trabalha muito também no dia a dia, ouve bastante, tem se adaptado à nossa maneira, né? Uma pessoa que vem de um outro continente, né? A primeira africana a jogar aqui no Brasil, né? Uma competição nacional, então tem todos esses aspectos e a gente está tentando também compreender ela, trazer ela cada vez mais para o nosso lado, para que ela fique bem ambientada e produza cada vez mais para a nossa equipe. Agora 2 perguntas do Diego Coxa dos Campeões da Bola. Léo, por favor, analise essa partida e o que melhorar para o próximo confronto.
Um início de jogo assim bem equilibrado, a gente tinha identificado alguns espaços que nós poderíamos aproveitar mais no primeiro tempo, acho que teve algumas situações ali que nós conseguimos, mas não, eu acredito que dava para nós termos um volume maior dessas ações para machucar um pouco mais o adversário. Aí num lance de lateral, no nosso campo de ataque, a gente acaba sofrendo um gol, e isso muda toda a dinâmica da partida. E nós vamos para o intervalo, tentamos fazer alguns ajustes, a gente começa bem o segundo tempo, estava com um volume ofensivo, ficando mais no campo de ataque, e no momento bom nosso a gente sofre o gol, e a gente tem que assimilar esse gol, reorganizar a equipe de novo, e esse tempo até reorganizar, ele dá uma escurecida na vista, e depois tentamos retomar de novo, tentamos sufocar o adversário ali para ver se conseguimos um gol para entrar na partida, não conseguimos fazer esse gol e sofremos esse revés. Agora a segunda pergunta, Luciana foi opção no banco de reservas, foi por opção técnica ou médica? Você pretende fazer um rodízio entre as goleiras? A Amanda e a Luciana têm trabalhado muito bem, são duas atletas extremamente profissionais. A gente enxerga que a Amanda tem um potencial muito grande também, e a Lu, ela também puxa esse sarrafo para cima. E a gente iniciou o ano com uma ideia dessas duas primeiras partidas, dar um jogo para cada um. A Luciana vai sair jogando contra o Botafogo, isso a gente já tinha pré-determinado. E a Amanda saiu no jogo de hoje, acho que a Amanda fez um bom jogo, fez um jogo seguro, teve boas ações. E acho que a gente também tem que oportunizar ela, porque é uma atleta que merece. E agora no próximo jogo nós vamos com a Luciana. E também a gente tem certeza que ela vai fazer uma grande partida para nós. Agora, por último, duas perguntas do João Hudson, da Vavel Brasil. Olá, Léo, como você analisa esta derrota e como o fator casa pode ajudar a equipe a conseguir um resultado melhor no sábado diante do Botafogo? A derrota ela nunca é boa, né? Em qualquer circunstância ela não é bem-vinda para nós. Mas nós temos que assimilarmos isso, né? Um começo de campeonato que nós não gostaríamos, uma equipe que vai brigar pela classificação também, e nós termos sido derrotados não é bom para nós. Mas nós temos agora uma semana para tentar trabalhar a equipe, serão 4 sessões de treino para ver se a gente acha alguns mecanismos e tentar evoluir em alguns aspectos da equipe, para a gente fazer uma boa partida contra o Botafogo, buscar uma vitória para se reabilitar dentro da competição, que vai ser importante para nós, porque depois tem uma parada e fica 3 semanas sem jogos, então é importante ter essa parada buscando uma vitória para entrar na competição de novo. Segunda pergunta do João é referente ao ataque, mais especificamente sobre a saída da Pamela dos Santos e a entrada da Júlia Beatriz, o ataque da Ferroviária, que inclusive não conseguiu criar tão bem esta tarde. Nós não tivemos um volume assim de criações claras de gol. Embora nós tivemos 14 finalizações ali, acho que nós não tivemos tantas que foram claras, que poderia originar em gol. Mas tivemos esse volume que é importante, 14 finalizações é um número significativo para uma partida de futebol. No intervalo, a Pamela, a própria Júlia Beatriz, a Mariana, são atletas que estão trabalhando muito bem, então a gente fica muito seguro se tiver que fazer esses tipos de trocas no intervalo, porque dá um gás novo, dá uma energia diferente. Achei que a Júlia entrou bem também no jogo, fez alguns movimentos interessantes, teve chances de finalizar. E então isso vai ser uma constância nossa, até pelo número de jogadoras que nós temos de ataque, de fazer com que as atletas entreguem bastante no primeiro tempo, para que na troca nós também possamos ganhar com jogadoras que entrem e dar um gás a mais na partida. Desta forma, então, encerramos a coletiva com o treinador Léo Mendes. Agradecemos aos setoristas que enviaram as perguntas e também à Nação Guerreira e, claro, aos patrocinadores, as marcas que fortalecem cada vez mais o futebol feminino da Ferroviária. Até a próxima, Nação!